estenda suas mãos à frente, vamos abençoar nosso irmão. Vamos estar na responsabilidade de falar do amor de Deus. Senhor Deus Pai, na tua presença, Deus, nos colocamos nesse momento. Pai, entregamos o teu ungido em tuas mãos, o qual nesta noite, Senhor, tem a grande responsabilidade que é falar da tua palavra e do teu amor. Ó Deus, não importa se é para pouco ou para muito, o que importa é que a sua palavra será pregada, falada, explanada através do teu servo, a qual entregamos em tuas mãos. E assim, Deus, oramos a ti agradecido em nome de Jesus. Amém. As palmas, louvam ao Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor. A igreja pode se sentar. Louvar o Deus Filho. Deus. Glória a Deus. Não consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Tudo eu consigo só admirar, mas que eu não posso adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a batalha de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou de Deus. Eu vou ver, sua realidade não está naquilo que você possui, ou está naquilo. Isso é mistério de Deus com você. Você é um mistério que ela vai tirar a imagem do Senhor. Não tem se o mundo ainda não mudou. Já é o bastante que eu reconhecer. Você é vencedor, mas não você desistiu, não vai desistir. Eu estou aqui pra te levantar. Todo dia mais uma vez que Deus concede. Eu pediria aos meus irmãos e abrisse as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Deus me dá essa oportunidade. Aleluia, Deus. E sempre quando nós estamos aqui em cima, nós estamos no Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos. A gente vê pessoas aí de extrema capacidade, usadas por Deus, vem aqui na frente, como a irmã Glória sempre fala, o temor a Deus se faz presente. A palavra diz, o texto dessa palavra é a figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo-lhes, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até este monte se disseste: erga-te e precipita no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, receberás. A igreja pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor.
No texto anterior, se voltarmos algumas estrofes aqui, Deus, ele entra em Jerusalém, uma entrada triunfal, sendo aclamado pelo povo, o povo jogando vestes, palmas, saudando Jesus Cristo. E logo em seguida, mais adiante, Jesus, ele vai até a porta do templo, e lá naquele local ele encontra várias pessoas fazendo a casa do Senhor de comércio, pessoas vendendo, cambistas, fazendo tudo contrário à vontade do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, ele fica irado, fica nervoso. Jesus pega uma corda, faz uma zorrada, e Jesus, ele chicoteia aqueles cambistas, ele expulsa aquele povo todo ali da porta daquele templo. E Jesus, lá no versículo 21, capítulo 13, Jesus diz: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós as tendes convertido em covil de ladrões. Imagine, meus irmãos, se Deus resolve fazer hoje da mesma forma que ele fez com aquelas pessoas naquele tempo, nas igrejas de hoje. Se Deus vem numa igreja e vê a maneira que as pessoas estão se portando dentro da igreja de forma incorreta, se Deus toma aquela mesma atitude e chicoteia e toma medida drástica dentro da igreja, determinadas comunidades que estão usando a casa do Senhor para tudo que é contrário à sua vontade, determinadas comunidades que estão usando a inocência dos fiéis para se completarem, às vezes até financeiramente. Saindo do templo em seguida, pela manhã, eu acho que Jesus, ele sente fome, porque a palavra de Deus diz que Deus, ele era 100% homem e 100% Deus. Então Jesus, ele vai até uma figueira que ele encontra no beira da rua, para ver se ali encontrava frutos, uma figueira frondosa, cheia de folhas verdes, com a impressão que ali ele conseguiria o alimento, pois Jesus estava com fome. A figueira, segundo alguns estudos, alguns estudiosos, eles falam que o fruto, ele nasce antes das folhas, ou outros estudiosos dizem que os frutos, eles nascem junto com as folhas. A figueira, ela é natural na Palestina. Deus, quando ele vai até aquela figueira, aquela multidão aonde Jesus andava, ele era sempre acompanhado por muitas pessoas, porque Jesus, ele operava maravilha. Então aquelas pessoas acompanhavam Deus na esperança, muitos, de obter uma cura, de obter alguma bênção. Então quando Deus, ele vai até aquela figueira, ele sabe que ali ele não encontraria fruto nenhum. Jesus estava querendo de repente passar algum ensinamento, talvez através de uma parábola, para aquelas pessoas que o seguiam. Deus, ele sabe da nossa vida, da minha vida e da vida de vocês aí da igreja, mesmo antes de nós sairmos da madre das nossas mães. Deus, ele criou o mar, ele criou a terra. Deus, ele tem o mundo na palma da sua mão. Então quando Deus, ele vai naquela figueira com folhas frondosas, verde, com uma expectativa que estava cheia de fruto, e não encontra fruto, Deus,
ele amaldiçoa aquela figueira, que nunca mais nasça fruto daquela figueira. E aquela figueira, ela secou imediatamente. E aquelas pessoas que estavam ali acompanhando Jesus, eles ficaram maravilhados, porque Deus, ele tinha dado vista a cegos, Deus tinha levantado paralíticos, mas era a primeira vez que aquelas pessoas viam Deus amaldiçoar algo. Então eles ficaram maravilhados de ver a forma que aquela figueira secou. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus amaldiçoa aquela figueira, aquele procedimento de Deus ali era um ato profético. Aquela situação de Deus amaldiçoar aquela figueira era um ato profético que aconteceria 70 anos depois, quando o general romano Tito ia invadir e destruir Jerusalém. Deus estava querendo dizer que aquela figueira era o povo de Israel. O povo de Israel foi chamado para ser um exemplo de nação. Passagem que toda hora é pregado aqui, que Deus foi lá no Egito, libertou o povo de Israel do cativeiro. Deus providenciou a alimentação daquele povo naquela peregrinação pelo deserto. Deus providenciou água, Deus providenciou o alimento, Deus criou a lei. E qual era o retorno? Qual era o fruto que aquele povo estava dando a Jesus? Qual era o fruto que Deus estava recebendo daquele fruto? Aquele povo não estava dando fruto para Jesus. Aquele povo, ele estava voltado para a apostasia. Aquele povo estava voltado para adorar outros deuses. Então, naquele dia, Deus estava pedindo contas ao povo de Israel. Deus estava pedindo fruto ao povo de Israel. Aquele povo não dava fruto nenhum. O povo aparentemente iria recompensar pelas maravilhas que Deus fez, e não deu fruto nenhum. O que Deus estava querendo dizer ali, como eu disse anteriormente, que era um ato profético. Naquele momento, Deus estava acabando seu compromisso com o povo de Israel. Deus não estava mais com compromisso com aquela nação de Israel. Deus não tem compromisso com a desobediência. Deus não tem compromisso com o erro. Naquele momento, Deus estava adotando uma nova nação, a nação gentílica, que somos nós. Deus estava adotando uma nova Israel. Mas se Deus, ele, quando vai naquela figueira, que ele não encontra fruto, ele amaldiçoa a nação de Israel, o que Deus não iria fazer conosco, que somos uma nação, estamos sendo adotados, somos uma nação que seria uma nova Israel. O que eu pergunto para a igreja nessa noite? Vocês têm dado fruto? Vocês têm feito a obra do Senhor? Vocês verdadeiramente têm feito a vontade do Senhor Jesus Cristo? Ou vocês são como aquela figueira que foi amaldiçoada, cheia de folhas, frondosa, com uma expectativa de vida que ia dar fruto e não dá fruto nenhum? Nós temos que permitir de sermos purificados para não cair no mesmo pecado da figueira, que é o pecado das folhas. Nós temos que dar fruto. No livro de João 15:16, a Bíblia nos relata: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei
para que vais e dê bom fruto e que seu fruto permaneça. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, ela nos deixa uma, duas, três lições, talvez. A primeira lição é que Deus, Ele já está aborrecido com a religiosidade. Muitos se dizem cristão, mas não mudaram a forma de viver. Muitos não têm dado fruto. Muitos dentro da igreja, não na nossa, quando eu falo a igreja em geral, tem adulterando, estão se prostituindo. Tem crente que na rua tem que mudar de esquina, porque não pode passar, porque está devendo. A igreja, nesse momento, a igreja, ela se encontra em alta. Várias pessoas famosas, políticos, dizendo que aceitaram a Jesus Cristo, mas não tiveram mudança nenhuma de vida. Tem pessoas dentro da igreja que saudam maravilhosamente com a paz do Senhor Jesus Cristo, sabem tudo dentro da igreja, sabem louvar, sabem cantar, mas não tiveram nenhuma mudança de vida. A figueira, ela era bonita, frondosa, aparentemente ia dar fruto e não deu fruto nenhum. Deus tem procurado fruto na sua igreja e não tem encontrado. E muitos crentes têm secado. Deus, Ele está cansado da religiosidade. Glória a Deus, Louvado Pai, aleluia. seja o nome do Senhor Jesus Glória, Cristo. glória a Deus, aleluia. Deus está cansado da aparência. As pessoas têm cara de cristão, jeito de cristão, jeito de espiritualidade, mas na verdade o que aquelas pessoas estão escondendo é um grande vazio espiritual. Então Deus, Ele não vê pela aparência. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia nos relata: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor Jesus Cristo, Ele sonda o nosso coração. Não adianta você vir a semana toda para a igreja, glória mas a o seu Deus, aleluia, meu comportamento aí Pai. fora, você não dá nenhuma demonstração. É verdade. Não Glória a adianta Deus. você estar na igreja dando Aleluia, meu glória Pai. e você não muda nada. Deus, maravilhoso. Negócio de redes sociais, a gente tem que ver o que interessa a gente. Mas a gente entra numa página da internet e aí a gente observa o relacionamento do crente, frases e comportamentos que não tem nenhuma santidade. Eles não dão nenhum testemunho de crente, nem na sua linguagem. É crente se relacionando de forma incorreta até com pessoas do mesmo sexo. Deus está cobrando fruto e os falsos profetas, eles serão amaldiçoados. Deus está cobrando se nós temos pregado, se nós temos feito a obra do Senhor Jesus Cristo. O machado está ao pé da raiz, e a árvore que não der fruto, elas serão cortadas, amontoadas e jogadas no fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Crente, casado, na igreja, e se separando, eles não estão dando valor ao ensinamento de Deus, que aquilo que Deus uniu, ninguém pode separar. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda lição, que essa figueira, quando ela é amaldiçoada, quando Deus procura fruto e não encontra, é a comercialização. A comercialização da fé. Aqueles camistas, eles estavam na porta do templo,
E quando os irmãozinhos vinham trazer oferta na casa do Senhor, eles estavam ali negociando com os dízimos que porventura elas poderiam ser dadas na igreja. Então Deus, Ele está amaldiçoando aqueles crentes que estão comercializando a fé. Hoje em dia, nós vemos em determinada igreja as quantidades de campanhas em determinadas comunidades, a pedição de dinheiro, e muitas das vezes esse dinheiro é desviado. Quando a figueira secou, nós aprendemos que Deus está pedindo couro. Meus irmãos, os pecadores das piores espécies, não importa qual seja o crime que tenha cometido, não importa se roubou, não importa se matou, não importa se adulterou, mas se eles reconhecerem que Deus é o único salvador da sua vida e se arrependerem, serão salvos. Glória, Mas glória a os Deus, falsos Pai. profetas, Oh, Deus, esses toda a glória serão para ti, meu amaldiçoados. Sim, Louvado Deus, é seja o nome do Senhor. Quando Deus amaldiçoou a figueira, Ele estava querendo dizer o que aconteceria com o povo de Israel. Deus nos deixa uma terceira lição. Deus, Ele vai nos pedir conta do ministério que Ele nos confiou. Deus, Ele vai nos pedir conta se nós estamos pregando, se nós estamos fazendo a obra do Senhor. Da agora a pouco a irmã Elaine chegou aqui e falou que lá, naquela fábrica onde ela trabalha com mais de 200 mulheres, e ela tem evangelizado, ela tem falado de Deus para aquelas pessoas. Então, se você é costureira na fábrica, fale do Senhor Jesus Cristo. Se você é médico, fale dos seus pacientes de Jesus Cristo. Eu, graças a Deus, Deus me confiou um dom de ser advogado. A doutora, que é minha sócia, quando vem alguém lá para fazer o divórcio, ela já entra logo na frente. Por que ela entra na frente? Porque quando entra uma pessoa lá no meu gabinete, eu primeiramente lembro que eu sou cristão. Vocês têm certeza que vocês querem se separar? Será que não existe uma possibilidade de vocês se reconciliarem? Vocês são casados, vocês têm filho, foi Deus que uniu vocês. Veja lá, você é evangélica? Você conhece a passagem de Jó? Você viu o que Deus Ele fez a Jó? Deus tirou tudo de Jó. Não permitiu que o maligno, o sem nome, tocasse na sua vida. A esposa de Jó mandou ele amaldiçoar aquele Deus e morrer. Mas Deus, em nenhum momento, Ele separou aquele casal. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu digo para a igreja nessa noite? Deus está amaldiçoando toda figueira que se encontra na frente do crente, que não dá fruto nenhum. Deus está amaldiçoando as figueiras que dão fruto, ao contrário. Aquela figueira que se encontra na frente do crente, justamente na hora do crente para a igreja, e pedindo do crente de fazer a obra do Senhor. A figueira da novela. As pessoas preferem ficar em casa para ver o último capítulo de uma novela, mas não querem ir para a igreja fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Deus está amaldiçoando as figueiras que dão fruto contrário. A figueira do futebol, decisão de Copa do Mundo na hora do culto. As pessoas preferem deixar a santidade e estar lá assistindo futebol. Deus está amaldiçoando aquele shopping que justamente naquele dia tem uma promoção, e as pessoas, ao invés de ir na igreja, ter prazer em Deus, elas têm prazer pelas coisas do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que eu queria dizer para a igreja? Nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo. Nós nos encontramos aguardando o retorno da igreja. Lá na Pastora Maria, quando eu tive uma oportunidade lá, e eu não falei sobre isso aqui na igreja, eu
eu falei que a igreja, ela se encontra na dispensação. Mais ou menos, eu sei que os irmãos sabem quando a dispensação está aguardando o retorno de Jesus Cristo. Mas o que é dispensação? De que forma constitui isso? Existem alguns estudos escatológicos que nas igrejas geralmente os pregadores nem mencionam sobre isso, porque são teorias amilelistas, pré-amilelistas, pós-amilelistas. Mas no livro de Daniel, capítulo 21, louvado seja o Senhor, capítulo 9, versículo 21, a Bíblia nos relata a respeito das 70 semanas de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem um plano com o povo de Israel, que Ele vai restaurar e edificar o povo de Israel em 70 semanas. Porém, cada dia dessas semanas corresponde a um ano. Então, 70 vezes 7, que é uma semana, em 490 anos, Deus vai restaurar e edificar o povo de Israel. Mas como é que é isso, irmão Sebastião? Deus, Ele vai dividir esse plano de restauração em 3 etapas. A primeira etapa será feita em uma semana. 7 vezes 7, 49. Em 49 anos, Deus vai restaurar e edificar o povo de Israel. Primeira etapa se deu exatamente, louvado seja o nome do Senhor, em 14 de maio de 445 a.C. É a saída de ordem do povo de Israel para ser edificado, que é feita em uma semana. A segunda semana do plano de Deus será em 62 semanas. 62 vezes 7, já que cada dia é igual a um ano, é igual a 434. Então, em 434 anos, é desde o início da saída de ordem do povo de Israel, que foi para edificação, até o advento do retorno do Messias. Quando seja na 79ª semana, a contagem vai parar. Aí que entra a dispensação. O plano de Deus é em 70 semanas. Então a igreja, ela se encontra exatamente 79ª semana, igreja e 70 semanas, nas 70 semanas. O que ocorrerá? A igreja está na dispensação, aguardando o retorno de Jesus Cristo. Então, Deus, Ele virá em glória. Olha, gente, isso é um estudo escatológico. As pessoas não costumam falar isso na igreja. Isso é mais ou menos para os irmãos terem uma ideia. Então Deus voltará em glória, arrebatará a sua igreja e levará na glória. O tribunal de Cristo será formado, como está lá em 2 Coríntios 5:10. Nós não seremos julgados, nós responderemos por tudo aquilo que nós fizemos, as obras que nós fizemos em Cristo, evangelizamos, para receber galardão. E quando a igreja é arrebatada, o irmão ali é piloto de avião. Foi arrebatado, o avião caiu. O outro irmão ali é motorista de ônibus, foi arrebatado, o ônibus bateu. Vai se formar um caos no mundo. Aí nós entraremos na 70 semana, que é o ano da grande tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o anticristo, ele se apresentará como bom de chifre. Opa, deixa que eu vou resolver esse problema, meus irmãos. Depois vocês dão uma olhada em Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 21. Opa, deixa que eu vou resolver esse problema. Então, ele fará um pacto com muito por uma semana, e na metade dessa semana, 3 anos e meio, ele vai quebrar aquele pacto, proibindo os sacrifícios e proibindo a oferta de manjares. Então, Deus, Ele voltará em glória com aqueles que foram arrebatados. Os primeiros arrebatados são os santos que estão nos sepulcros defuntos, e o asselador será jogado no mar de enxofre. No mar de enxofre nós viveremos por 1000 anos. Aí que eu digo que tem várias teorias. Nessas 70 semanas, qual é o plano de Deus? Deus vai extinguir o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai expiar a iniquidade. Deus vai louvado seja o Senhor. Deus vai dar fim ao pecado. Deus vai expiar a iniquidade. Deus vai trazer de volta a justiça eterna.
Deus vai selar a visão e a profecia e vai ungir os santos dos santos. Então, a igreja se encontra na dispensação, aguardando todo esse procedimento. Meus irmãos, para encerrar, o que eu digo para a minha igreja? Não sejam somente frondosos como aquela figueira, não sejam como aquela figueira verde, com uma expectativa que vai dar fruto e não vai dar fruto nenhum. Faça a obra do Senhor verdadeiramente. Os tempos estão findos, nós estamos vendo os que estão acontecendo, as tragédias que estão acontecendo no mundo, tudo isso está relatado na Bíblia. Não adianta a pessoa vir para a igreja, louvar bonito, cantar bonito, e quando sai ali para fora não dá testemunho nenhum. Muito pelo contrário, às vezes. Deus, aleluia, meu Pai. Glória a Deus. Da igreja, sim, Deus, é verdade. Fala, ué, como é que eu vou lá naquela igreja? Olha ali o irmãozinho Sebastião, tá ali, ó, bebendo. Ele tem uma namorada bem ali. E lá na igreja ele sobe lá no altar e fala bonito para a igreja. Então nós temos que vigiar o nosso comportamento. O Salmo 1 foi lido hoje aqui. Nós temos que sentar na roda dos escarnecedores. O crente é vigiado diuturnamente. As pessoas ficam procurando uma brecha para poder nos apontar. Nós somos diferenciados. Às vezes você não vê, as pessoas veem a mudança. Nós temos que demonstrar mudança. Eles olham vocês, nós não vemos, mas o nosso jeito é diferente. As pessoas querem ter o nosso jeito, mas eles não querem renunciar do mundo. Eles não querem largar, eles querem continuar bebendo, querem ter 2, 3 mulheres e querem a salvação. Eu falei que os homicidas, os pecadores das piores espécies, que reconheceram que Jesus é o verdadeiro Salvador e se arrependeram do seu pecado, serão salvos. Mas os falsos profetas não serão. No livro de Mateus 7,21, a Bíblia nos relata: muitos dirão Senhor, Senhor, mas nem todos herdarão o reino do céu. Então eu deixo essa palavra para meus irmãos aí e agradeço essa oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja